Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja inundando os nossos corações. Tenho certeza que você tem refletido muito acerca de tudo que está acontecendo e eu quero te convidar para mais uma breve reflexão acerca da ação de Deus em circunstâncias desafiadoras. Nos últimos dois vídeos você viu que, primeiramente, Deus estava agindo em meio a toda a perseguição que a igreja primitiva experimentou. Eu posso até afirmar que Deus sabia da perseguição e preparou com antecedência a bênção do Espírito Santo de Deus na vida de cada discípulo, esse Espírito que é consolador e encorajador. Ou seja, Deus já estava preparando tudo para proteger a sua igreja. Mas também vimos ontem como, para um tempo em que os judeus seriam ameaçados de morte, Deus preparou que a rainha Esté estivesse no trono, exatamente para ser instrumento do Senhor para a salvação. Não é diferente. Esse tempo de hoje é um tempo em que Deus está agindo e Ele está no controle. Por isso nós podemos dizer que esse é um tempo de esperança e de paz, um tempo de buscar o Senhor e um tempo de testemunhar. Ontem à noite, quando eu estava refletindo acerca da palavra e sobre esse período em que nós estamos passando, veio à minha mente uma família, e é sobre esta família que eu quero compartilhar com você. É a família de Noé. A família de Noé passou por um tempo parecido com o nosso, um confinamento, só que foi muito tempo dentro daquela arca. Além de muitas lições que a família de Noé pode nos ensinar, principalmente acerca da espera, eu quero falar que também a família de Noé nos ensina acerca de tempo de paz e esperança, tempo de buscar o Senhor e tempo de testemunhar. A família de Noé e Noé, ele pode nos ensinar acerca de termos paz e esperança. Por quê? Quando nós estudamos acerca do período antes do dilúvio, nós vamos compreender que para o ser humano, o período pós-queda e antes do dilúvio foi um período terrível, um período assustador, um período assombroso. E o preparar de Deus de uma arca, salvar a família de Noé, na verdade, tudo isso foi uma salvação para a humanidade, inclusive para nós. Então, podemos ter esperança porque Deus sempre usou momentos desafiadores como oportunidades de salvação. Mas também aprendemos com a família de Noé que esse é um tempo de buscar o Senhor. Noé é apresentado na Bíblia como um homem que andava com Deus. Como diz Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa intimidade com Deus, ela não se perde. Logo, a mesma intimidade que Noé tinha com Deus antes de entrar na arca, certamente ele manteve dentro da arca. Então, esse período dentro da arca foi um tempo de Noé compartilhar a sua intimidade com Deus para com a sua família. Ele fez isso juntando sua família e permitindo também que sua família visse a sua intimidade com Deus. Certamente, esse tempo juntos foi um tempo em que Deus usou para que a família de Noé também fosse impactada com esse andar de Noé com Deus. Certamente esse tem sido um tempo completamente diferente na história da humanidade. Nunca se viu tantas famílias reunidas em cultos domésticos nos países em que nós estamos vendo, em que a epidemia tem se alastrado. E eu digo que nunca se viu porque a quantidade de habitantes que nós temos nesse tempo, ele não se compara com nenhum outro tempo da história da humanidade. Então, hoje, nós temos um grande mover de Deus levando as famílias para o culto doméstico. E certamente tem sido uma oportunidade para nós, chefes de famílias, convocarmos os nossos parentes para buscarmos o Senhor juntos, mas também é um tempo de que os nossos filhos olhem para nós e vejam a nossa vida devocional com Deus. Então eu quero desafiar você, além de fazer o culto doméstico, permita que os seus filhos vejam o seu andar individual com Deus, a sua devoção particular, sua leitura da Bíblia, a sua oração. Certamente esse é um tempo de buscar o Senhor. Mas também este é um tempo de testemunho. É um tempo de testemunhar. A família de Noé,
ela é apresentada em Mateus capítulo 24 como uma família que é um testemunho. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 36: mas a respeito daquele dia, ou seja, da volta do Filho do Homem, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Esse é um tempo de testemunhar. A família de Noé foi uma testemunha de que era necessário buscar o Senhor. Muitos não deram ouvido. Jesus usa a família de Noé como exemplo. Olha, a volta do Filho de Deus será como nos dias de Noé. As pessoas casarão, se darão em casamento, ou seja, não estarão nem um pouco preocupadas com as suas próprias vidas e acerca da eternidade. Certamente, irmãos, eu não sei quando o Senhor virá. Ele mesmo disse. Só o Pai sabe. Mas os sinais estão se cumprindo. Como eu tenho dito, Lucas 21, 11 vai dizer que um dos sinais dos finais dos tempos é exatamente epidemias. O que nós estamos experimentando. E mais que isso, podemos perceber que o próprio Jesus Cristo falou que antes do fim seria necessário que o evangelho do reino chegasse a todas as nações ou a todas as etnias. Meus irmãos, com a quantidade de líderes, pastores e discípulos do Senhor que estão proclamando o evangelho através da internet nesse tempo, posso dizer que está cada vez mais perto do evangelho do reino de Deus chegar a todas as etnias. A internet tem sido um propulsor para que o evangelho de Deus chegue a todos os povos. Eu sei que existem lugares remotos que ainda não chegou a internet, mas se nós olharmos para a Bíblia e para a nossa história, podemos dizer que nunca estivemos tão perto do que estamos agora. Então, meus irmãos, é tempo de testemunhar acerca da volta de Jesus Cristo e perguntar para as pessoas. Eu tenho utilizado o texto de Lucas 21, 11. Olha, eu estou precavido, mas não preocupado. Sabe por quê? Porque a Bíblia já dizia acerca disso. Mas Jesus fala no versículo 42 de Mateus 24. Portanto, vigiem, estejam preparados, porque o Filho do Homem virá. E a pergunta que você pode fazer para alguém, e eu também faço para você: você está preparado para a volta de Jesus? Meus irmãos, esse é um tempo de paz e esperança para aqueles que colocam a sua confiança em Jesus Cristo. É um tempo de buscar o Senhor, porque nada é melhor do que estarmos preparados. E é um tempo de testemunhar. Aproveite essa oportunidade de compartilhar com seus familiares e amigos que está perto a volta do Senhor. Nós não sabemos quando, mas é necessário que estejamos preparados. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.